Muito bem. Cada um de nós continua a nos dizer, doutora Batá, segundo o seu temperamento, alcança a compreensão a partir da mente ou a partir do coração. Existem pessoas que se interessam pelos outros intelectualmente, quase por curiosidade mental. Esforçam-se, por meio da razão e da inteligência, a compreender as pessoas. Existem outras que espontaneamente e de modo emotivo simpatizam com outras sem os obstáculos da crítica e do julgamento, exatamente por serem emotivamente polarizadas e não terem um forte senso de separação, o qual nasce da polaridade mental. Ficou muito claro a explicação da doutora Batá. Há pessoas que acabam simplesmente se identificando com a tarefa assistencial, né? Preferem tirar conhecimento intelectual do trabalho que está fazendo, né? Por meio do raciocínio, da inteligência, a fim de compreender as pessoas, né? Tendo a finalidade a compreensão. Mas, por outro lado, existem pessoas que, envolvidas emocionalmente, não fazem questão desse tipo de lado racional. Elas simplesmente atendem, elas fazem a solidariedade, fazem a caridade, simplesmente pela emotividade, por estarem motivados para o trabalho do bem. Isto são pessoas que estão com a polaridade emotiva mais acentuada. Os outros, por sua vez, estavam com a polaridade mental mais polarizada, entende? As primeiras, no caso, como diz aqui, do coração, deveriam acrescentar na sua análise mental, né? A simpatia e o amor. De outro modo, a sua maneira de compreender será não só limitada e árida, mas também ilusória e teórica, e muitas vezes, em vez de ser compreensão, será crítica, julgamento e condenação. Este caso é o caso da pessoa racional, que tem uma facilidade muito grande de criticar. Existem pessoas que têm no comportamento criticismo, ela é extremamente crítica. E é triste porque judia muitas vezes da pessoa com a qual ela convive. A verdadeira compreensão, segundo o Dr. Batá, significa tomar em si. Tomar em si. E, por conseguinte, significa identificar-se com a outra. É a empatia. Pegar a dor da pessoa, trazer para si. Entende? E sentir o sofrimento do semelhante. Nesse trabalho de você sentir o sofrimento alheio, você se entrega de maneira espontânea e pura. Os segundos, embora se encontrem em certo sentido em posição vantajosa, devem aprender a usar mais a mente e também, pouco a pouco, habituar-se a dar-se conta mentalmente daquilo que sentem, a transformar suas sensações em conceitos
raciocínios devem passar de um estado de sensibilidade inerte e passiva a um estado de identificação positiva, dinâmica e ativa. Não dá para a pessoa só ficar com o raciocínio. Mesma coisa a gente ver lá eu que tenho acompanhado a miúde, um youtuber lá do Rio Grande do Sul. Não dá para mim ficar só usando o raciocínio para analisar aquilo ali em termos de custos e prejuízo. De forma alguma. Meu coração fica em frangalhos quando eu vejo certos acontecimentos de lá, não é? Devem transformar a emotividade em amor operante e iluminado pela razão. Aqueles que usam a mente, são mais racionais, devem transformar a emotividade em amor operante, iluminado pela razão. Devemos dizer, em honra da verdade, que os tipos polarizados mentalmente se encontram maiores através. Devemos dizer, em honra à verdade, que os tipos polarizados mentalmente encontram maiores entraves à compreensão, visto que, como afirmamos outras vezes, é a polaridade mental que, a princípio, aumenta o senso do eu separado, suscitando um inconsciente senso de superioridade em relação aos demais. Suscitando um inconsciente senso de superioridade em relação aos demais. O nosso senso do eu nos dá uma exagerada complacência em relação à nossa própria pessoa, ao nosso modo de ser e de nos comportar. Quando dizemos, continua ela, tenho este temperamento, sou assim e assado, nós o fazemos quase com um sentimento de satisfação, orgulhosa, e temos um senso de desprezo inconfesso pelos que são diferentes de nós, como se os seres diferentes fossem inferiores ou menos importantes. É interessante, eu sou assim, eu sou desse jeito e vou permanecer assim. Isso é triste, mas tem pessoas que são assim, pessoas batem de frente grotescamente. Não adianta, eu sou assim mesmo, não quero mudar, vou ser assim, isso me faz bem e ponto final. Nós vamos discutir com pessoas dessa natureza? Muito pelo contrário. A gente tem mais que aceitar, acatar pacientemente, ter quietude e, se tiver um pouquinho de feeling, orar pela pessoa que está passando por um momento de desagrado para consigo próprio, não é? Por que isso acontece? Nesse caso, tenho esse temperamento e são assim mesmo. Por que isso acontece? É que quanto mais caracterizamos nossa individualidade, nosso eu, tanto mais nos sentimos especiais, únicos e, portanto, superiores. Que pena! Eis a razão pelo qual o meio fundamental para superar a incompreensão é o estudo da diversidade
dos vários temperamentos psicológicos e o conhecimento do mecanismo evolutivo. Vários temperamentos psicológicos são inumeráveis, e ela vai citar aqui alguns. Este fato do estudo da diversidade dos vários temperamentos e o conhecimento do mecanismo evolutivo, a pessoa tem que se autoavaliar. Ela tem que fazer a autoanálise indiscutivelmente. Cada vez mais as coisas vão afunilando. A vida vai exigindo de cada um de nós comportamento mais adequado, comportamento mais equilibrado, mais equalizado. Um comportamento que não exija demais dos semelhantes e tenha mais facilidade de fazer suas próprias doações do que esperar doações do nosso semelhante. Vamos voltar.